Gostaria de cumprimentar os vereadores da casa, especialmente o senhor, excelentíssimo senhor João Capote, excelentíssima senhora Eliane Lacerda, e principalmente cumprimentá-los pela iniciativa de promover aqui com os móveis a primeira semana jurídica, inclusive promovendo a primeira semana jurídica às vésperas da Constituição completar seus 25 anos. Então, eu gostaria de cumprimentá-los pela iniciativa da Semana Jurídica. Gostaria também de cumprimentar a excelentíssima doutora Maria Tereza Nogueira Pinto, que será presidente da noite também. E passo, então, a falar um pouquinho sobre o meu tema, tá? Bom, o tema da minha palestra, ele foi escolhido pensando justamente que daqui a 2 dias a nossa Constituição completa 25 anos. Então, vejam, a Constituição Federal está completando 25 anos. Nós pensarmos nas Constituições brasileiras, e nós já tivemos até hoje 8 Constituições, a Constituição de 88 é a segunda Constituição republicana mais duradoura do tempo. Então, vejam, a Constituição mais duradoura do tempo foi a de 1891, que teve 43 anos de duração. Tá? Isso pensando nas Constituições republicanas, porque a nossa primeira Constituição foi uma Constituição imperial. Essa foi muito duradoura no tempo, foi a nossa Constituição de 1824. Tá? Mas, na época da República, a nossa Constituição mais duradoura foi a de 1891. Tá? E a Constituição de 88 é a nossa segunda Constituição mais longa, mais duradoura no tempo. Eu faço essa observação para verificar, para mostrar para vocês que, na realidade, nós temos algo a comemorar agora, com 25 anos da Constituição. Por quê? Porque se é uma Constituição, a segunda Constituição mais duradoura do tempo, significa que é uma Constituição que deu certo. Se é uma Constituição que deu certo, é que é uma boa Constituição federal. Tá? Então, a primeira observação que eu quero fazer desses 25 anos é que nós temos uma boa Constituição federal. E, na realidade, o grande problema seria a necessidade de se aplicar à Constituição Federal, não se modificar a Constituição Federal. Bom, eu vou tratar, como foi pensado, o tema da minha palestra é a cláusula pétrea na Constituição de 88. Tá? Então, eu dividi a minha palestra, eu vou tentar ser breve para não cansá-los, apesar de que, como dá uma professora de Direito Constitucional para falar sobre Constituição, a gente pode passar a noite inteira aqui conversando sobre Constituição, mas eu não sei isso em hipótese alguma. Mas eu dividi a minha palestra sobre as cláusulas pétreas na Constituição Federal em duas grandes partes. Na primeira parte, eu vou mostrar para vocês como surge uma Constituição Federal, ou seja, como nasce uma Constituição Federal e, sobretudo, como surgiu a nossa Constituição de 1988. Tá? E na segunda parte da palestra, eu vou tentar explicar para vocês o que seriam essas cláusulas pétreas da Constituição Federal. Quer dizer, qual é o significado? O que são cláusulas pétreas? Para que servem cláusulas pétreas na Constituição Federal? Tá? Então, passando essa primeira parte, antes de falar do surgimento de uma Constituição em geral, é importante a gente, ainda que mencionar de forma bem breve, de forma bem simples, para que serve uma Constituição. Quer dizer, qual é o papel de uma Constituição no Estado e na vida das pessoas? Tá? Geralmente, quando a gente pensa na Constituição, a Constituição é a principal lei de um Estado que tem por finalidade organizar a vida em sociedade. Então, vejam, é na Constituição que nós estabelecemos como vai ser exercido o poder, quais são os limites ao exercício do poder, quem vai exercer esse poder, tudo isso com a finalidade de organizar a vida em sociedade. Agora, é importante também nós termos na Constituição um rol de direitos garantidos
garantias e deveres das pessoas. Então, a Constituição, ela tem esse papel. Por quê? Porque a Constituição é um documento que limita o poder do Estado. E uma das formas de se limitar o poder do Estado é instituindo, ou seja, estabelecendo garantias para nós, para o povo, garantias para os indivíduos. Então, antes até de falar, nossa, como surgiu a Constituição, é importante a gente lembrar para que serve uma Constituição. Uma Constituição é um documento de proteção, de nossa proteção. Ou seja, é um documento de proteção dos indivíduos, é um documento de proteção do cidadão. Bom, então entendendo o que é uma Constituição, para que serve uma Constituição, o que existe, quais são as normas que compõem uma Constituição, eu passo então a explicar como surge a Constituição Federal. E vejam, nós podemos dizer que a Constituição Federal, e aqui eu vou utilizar termos técnicos, mas vou procurar explicar esses termos técnicos. A Constituição Federal é uma lei que surge por meio de um poder, tá? A Constituição Federal é uma lei que surge por meio de um poder denominado Poder Constituinte Originário. Então, vejam, o poder constituinte originário é aquele poder que tem a finalidade de criar uma Constituição Federal, de criar uma nova Constituição Federal. Agora vejam, no momento em que esse poder constituinte originário cria, só no momento em que ele cria uma nova Constituição, ele pode estabelecer, colocar na Constituição tudo o que ele quiser. Por quê? Porque esse poder de criar a Constituição, que se chama poder constituinte originário, ele é um poder ilimitado. É ele que, juridicamente falando, tá, pessoal? Quando a gente fala em Constituição, se não lembrar, a Constituição é uma norma, tá? É um instrumento jurídico. Então, juridicamente falando, o poder constituinte originário é ele que cria um Estado. Então, se ele é instituído no momento em que ele cria um Estado, ele pode criar aquele Estado do jeito que ele quiser. Por isso que nós dizemos que o poder constituinte originário é ilimitado, porque no momento em que ele cria a Constituição, ele pode criar do jeito que ele quiser, tá? Bom, nós vivemos numa democracia, de quem será que a quem pertence esse poder constituinte originário? Ou seja, de quem é esse poder de criar um documento que organiza um Estado? Vejam, se nós estamos falando de um Estado democrático de direito, o que é democracia? Todo o poder emana do povo, não é isso? Então, quem é o titular do poder de criar a Constituição? É do povo. Então, o titular do poder constituinte, só nomenclatura, é o povo. Agora vejam, pessoal, o poder constituinte pertence ao povo. Então, a criação da Constituição é obra do povo, mas o povo ele não consegue se organizar para escrever uma Constituição. Fica inviável, fica difícil a organização direta do povo para elaborar uma nova Constituição, para elaborar uma Constituição. Então, o que o povo faz? O povo elege um grupo que vai representá-lo na elaboração dessa nova Constituição. Então, na verdade, vejam, como é criada a Constituição? A Constituição é criada por um determinado grupo, mas esse grupo é escolhido pelo povo. Por quê? Porque quem tem o poder de criar a Constituição é o povo. Então, como que acontece? O povo elege um grupo de pessoas para escrever a Constituição. Esse grupo de pessoas vai representar a vontade popular. Esse grupo de pessoas normalmente é chamado de Assembleia Nacional Constituinte. Então, quando a Constituição é criada, na verdade nós elegemos um grupo
denominado de Assembleia Nacional Constituinte, e é esse grupo que nós elegemos, então, que tem por função nos representar, vai escrever a Constituição Federal. Então, olha só, em termos de, resumindo a ideia, a Constituição é fruto do poder constituinte. Quem exerce o poder constituinte é o povo, certo? Agora, na verdade, quem é titular do poder constituinte é o povo. Agora, o povo não tem condições de exercer diretamente esse poder constituinte. Então, ele elege os seus representantes. Os representantes do povo são a Assembleia Nacional Constituinte. Isso para começar a dar nome às instituições que aparecem ligadas à criação da Constituição Federal. Tá? Bom, verificado então como surge a Constituição, é importante nós apresentarmos o quadro em que surgiu a Constituição Federal de 1988. Tá? E para falar da criação da Constituição Federal de 88, nós precisamos lembrar que nós vivíamos num estado ditatorial, num estado autoritário. Tá? Então, o momento histórico em que nós vivíamos e o momento histórico em que a Constituição Federal de 88 foi criada era um momento em que nós estávamos num momento de transição entre um regime autoritário, entre um regime ditatorial para uma abertura democrática, para a democracia no país, ou para a retomada da democracia no país. Bom, como que aconteceu isso? Nós vamos lembrar que na época da ditadura nós tínhamos um Estado muito forte, mas o que prevalecia era a ideia de segurança nacional. O bem maior daquele Estado era o bem da segurança nacional. Então, muitas vezes, os direitos fundamentais eram pouco respeitados. Tá? Era esse o quadro que nós vivíamos antes da Constituição Federal de 88. Falando um pouquinho da história, como que aconteceu esse movimento pela redemocratização no país? Nós vamos lembrar mais ou menos entre 1983 e 1984 de um movimento denominado Movimento das Diretas Já. E qual é o objetivo do Movimento das Diretas Já? Era a instituição de eleições diretas para presidente da República. Por quê? Porque até então, o que nós tínhamos era eleição indireta para presidente da República. Então, com esse anseio da sociedade pela redemocratização do país, a sociedade pedia por um movimento de eleições diretas no país. Então, entre 1983 e 1984, surgiu esse movimento pelas diretas já. Quer dizer, era um movimento pelas diretas já e pelo retorno à democracia. Tá? E o movimento era no sentido de elaborar uma emenda à Constituição para modificar a forma de eleição para presidente da República do Brasil. Então, modificar de eleições indiretas para eleições diretas. Infelizmente, não houve esse movimento, de certa forma, fracassou. Por quê? Porque não houve a edição dessa emenda para garantir as eleições diretas no Brasil. Mas o movimento popular era muito forte. Então, naquela época, foi eleito em 1985, indiretamente, um presidente da República, que foi o presidente Tancredo Neves, que infelizmente não assumiu a presidência, porque ele faleceu antes de assumir a presidência, e quem assumiu foi o presidente, o vice-presidente que se tornou presidente, José Sarney. Vejam, o movimento pelas diretas já estava muito forte. A sociedade já não aceitava mais a ditadura, já não aceitava mais o movimento ditatorial, autoritário. Então, a sociedade já pedia, já queria a criação de
uma Assembleia Nacional Constituinte, para a criação de uma nova Constituição, uma Constituição democrática, uma Constituição que mais para frente, quando ela foi promulgada, foi chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque se preocupava com os valores do povo, se preocupava com os direitos, as garantias, direitos e desejos do povo. A sociedade já pedia uma nova Constituição, uma Constituição democrática. Então, o presidente Sarney convocou, foi até uma forma interessante de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, mas ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte por meio de uma emenda, a emenda número 26 de 85, uma emenda à Constituição de 67. Nós podemos até analisar a constitucionalidade dessa emenda. E como assim? Emenda serve para modificar a Constituição, não serve para criar uma nova Constituição. E no nosso caso, a emenda 26 de 85, ela teve por finalidade convocar a Assembleia Nacional Constituinte para que eles começassem a discutir uma nova Constituição. Tá? Então, essa é a forma, já finalizando essa primeira parte da minha palestra, essa é a forma como se cria uma Constituição, então, por meio do poder constituinte originário, que é exercido pela Assembleia Nacional Constituinte. E, falando um pouquinho da história, essa foi a forma como a nossa Constituição foi criada, tá? Por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, instituída pelo presidente Sarney, como resposta aos anseios populares que pugnavam, pediam por uma Constituição democrática. Certo? Agora, então, quando a gente fala em instituir uma nova Constituição, essa nova Constituição tem por finalidade estabelecer como vai ser exercido o poder, como eu falei para vocês, estabelecer direitos e garantias fundamentais. Então, no momento em que foi instituída a Assembleia Nacional Constituinte brasileira, ela tinha a finalidade de debater o que seria colocado na Constituição Federal. Então, os debates foram muito grandes a respeito do que seria colocado, então, a respeito de como seria exercido o poder, a respeito da forma de governo e a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Então, aqui, eu queria fazer um pequeno parênteses para falar um pouquinho sobre essa importância dos direitos fundamentais, que a definição de direitos, deveres e garantias fundamentais são os direitos e deveres nossos como cidadãos. São direitos nossos que estão garantidos na Constituição Federal. Então, quando uma Constituição Federal reconhece direitos fundamentais, na verdade, ela está pensando no indivíduo, ela está pensando na preocupação, ela está se preocupando com a proteção do ser humano. Então, é isso que a Constituição Federal faz, se preocupar com a proteção do ser humano, com a proteção dos indivíduos. Tá? Quer ver? Um exemplo. Será que o Estado pode invadir o domicílio de alguém? Invadir a residência de alguém? Então, simplesmente, ele chega na casa de alguém e invade aquela residência, aquele domicílio. É possível? Parece que não, né? E por que não é possível a invasão de domicílio alheio? Porque a Constituição Federal prevê ou protege a privacidade e a intimidade do indivíduo. Vejam, são aspectos importantes da vida do indivíduo. O reconhecimento da privacidade e da intimidade. Agora, a Constituição ela vai além quando ela fala dessa proteção à privacidade. Ela garante a inviolabilidade do domicílio, tá? E essa inviolabilidade do domicílio, ela está garantida salvo algumas exceções, tá? Então, a Constituição também fala, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, vejam, com consentimento, é claro, com convite, é claro que pode. Agora, sem consentimento do morador, não. Exceto nos casos de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia
vejam, não é que a irregularidade do domicílio seja absoluta, não é isso. Não é que essa privacidade seja absolutamente protegida. Não, ela pode ser violada em determinadas hipóteses. Nos momentos em que a Constituição protege outros bens que também são importantes. Então, por exemplo, o andamento da justiça, por exemplo, a proteção pessoal do indivíduo que eventualmente está precisando de socorro, essa proteção da justiça no sentido de se houve um flagrante delito ocorrendo dentro daquele domicílio, esse domicílio está isolado, tá? Então, vejam, são essas garantias trazidas pela Constituição Federal para todos nós, para todos os indivíduos, tá? Agora, voltando à nossa Assembleia Nacional Constituinte, vejam, nosso Estado saindo de um regime militar em que não se respeitavam os direitos dos indivíduos. Então, com a criação da Constituição de 88, havia uma preocupação muito grande com os direitos individuais, com os direitos fundamentais dos indivíduos, tá? Por causa do momento em que nós estávamos vivendo. Bom, então, para que esses direitos fossem assegurados, para que esses direitos fossem respeitados de maneira bem clara, os constituintes estabeleceram esses direitos fundamentais até de uma forma repetitiva. Então, se nós lermos a Constituição no aspecto dos direitos fundamentais, nós vamos ver o quanto ela chega a ser repetitiva. Por exemplo, a Constituição Federal estabelece o direito à igualdade. O direito à igualdade, pessoal, está no artigo 5º, caput da Constituição, que é o início do artigo 5º. E o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ué, mas se todos são iguais perante a lei, já não significa que é sem distinção de qualquer natureza? Então ela continua, garantir no mesmo momento, tá? No caso do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade. Quer dizer, no caput do artigo 5º, nós falamos de igualdade, lembrem, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes o direito à igualdade. E como se não bastasse, o inciso 1º do artigo 5º vem e diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quer dizer, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros o direito à igualdade, e no inciso 1º vem para homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas isso, pessoal, é para mostrar que nós estávamos saindo de uma ditadura militar. Então, era a preocupação do Constituinte com determinados valores, tá? Então, ele procurava esclarecer, ele procurava detalhar com o receio de que houvesse um retorno a um sistema, a um regime ditatorial, tá? Bom, então, verificada essa preocupação ou essa importância dos direitos fundamentais, a Constituição Federal, ela reconheceu também essa importância. Ela reconheceu essa importância de duas maneiras. Uma é trazendo para o início da Constituição Federal os direitos e garantias fundamentais, que na Constituição de 77 estavam lá no final da Constituição. Então vejam, onde estão os direitos e garantias? Em que artigo estão os direitos e garantias fundamentais na Constituição de 88? Os artigos, do artigo 1º ao artigo 4º, nós temos princípios fundamentais, que também se referem a direitos e garantias fundamentais. E os direitos e garantias fundamentais, eles estão fundamentalmente, não estão só lá, mas eles estão fundamentalmente no artigo 5º da Constituição.
preocupação do Constituinte, a preocupação do Constituinte com os direitos fundamentais. Tá? Vejam, na Constituição de 1987, os direitos fundamentais, eles se encontravam a partir do artigo 150. Então, primeiro vinha a forma de governo, primeiro falava da separação de poderes, como é o poder legislativo, como é o poder executivo, como é o poder judiciário, para depois, lá no final, estabelecer um rol de direitos fundamentais. Tá? Então, essa localização mais próxima dos direitos fundamentais na Constituição Federal, ela demonstra a preocupação do Constituinte com os direitos fundamentais. Tá? Não é uma simples mudança, é uma mudança que tem um significado muito forte. Bom, mas essa preocupação com os direitos fundamentais, direitos individuais, direitos coletivos, ela não termina aí. Por quê? Porque além dela aparecer no início da Constituição, os direitos fundamentais, eles também apresentam uma característica muito importante, que também demonstra a importância dos direitos fundamentais. Ou seja, esses direitos individuais e coletivos, eles são chamados de cláusulas pétreas. Então, os direitos individuais protegidos pela Constituição Federal são cláusulas pétreas. E aqui eu entro nessa segunda parte da palestra para explicar o que são cláusulas pétreas. Bom, cláusula pétrea, quando a gente fala em cláusula pétrea, esse termo nos remete mesmo à ideia de pedra. Pedra no sentido de algo duro, que não pode ser modificado. Então, cláusula pétrea ou cláusulas pétreas são os valores duros da Constituição Federal. São os valores colocados como uma pedra e que não podem ser retirados da Constituição Federal. Então, o significado da cláusula pétrea é justamente esse, é pelo próprio significado da palavra. São os valores que não podem ser retirados da Constituição. É aquele núcleo duro, núcleo imodificável. Aliás, imodificável no sentido de retirar, porque ampliar pode. Tá? Bom, e como que as cláusulas pétreas aparecem no texto constitucional? Vejam, as cláusulas pétreas, elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 60 é aquele que disciplina como a Constituição Federal vai ser mudada, tá? Então, é o artigo que trata da forma como se elabora uma emenda à Constituição. Por quê? Porque quando a gente fala na criação de uma Constituição, é importante essa ideia de que a Constituição ela seja criada para durar no tempo. Então, assim, é um documento que é importante que ele seja duradouro no tempo. Mas vejam, isso não significa que ele não possa ser modificado. É importante que o texto possa, em geral, ser modificado até para ele acompanhar a evolução da sociedade. Então, é para isso que a própria Constituição Federal estabelece uma forma para se modificar o texto, que é por meio de emenda. Mas a nossa Constituição optou por estabelecer um núcleo duro da Constituição, dizendo, olha, nesse núcleo duro, em razão dos valores desse núcleo duro, esse núcleo não pode ser modificado, tá? E os direitos e garantias individuais, eles correspondem à cláusula pétrea. Então, eles correspondem ao núcleo da Constituição Federal. Então, o que o artigo 60, parágrafo 4 diz? Que não pode existir uma emenda que retire da Constituição os direitos e garantias individuais. Então, olha só, no começo eu falei como surge a Constituição, tá? Então, criada a Constituição Federal, ou seja, criado o documento que organiza o nosso
nós imaginamos que ela deve ser duradoura, mas que ela precisa de uma forma de modificação desse texto, tá? Mas nós mostramos também que existe um núcleo, que é um núcleo que não pode ser modificado. Esse núcleo é denominado, como eu falei para vocês, de cláusula pétrea. Eu optei por falar um pouquinho da cláusula pétrea, mostrando que a cláusula pétrea e principalmente a cláusula pétrea estabelece os direitos individuais. Eu optei por escolher esse tema na nossa palestra em razão, pessoal, de tudo que vem acontecendo no nosso dia a dia. E assim, em razão de todas as barbáries que vem acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de grande violência, um momento de grande barbárie. E, na realidade, quando nós vivemos esse momento de violência, de barbárie, a nossa tendência é buscar dar uma resposta para tudo isso. Mas vejam, a nossa resposta, e normalmente a tendência é procurar o caminho mais curto para essa resposta, tá? Na realidade, quando a gente pensa no caminho mais curto, esse caminho pode eventualmente ser a restrição a direitos fundamentais, tá? Então, assim, a gente sempre pensa, bom, de que forma dar uma resposta a toda essa barbárie que está acontecendo na sociedade? Vamos restringir direitos, vamos mudar os direitos da Constituição Federal. Eu acho, vamos mexer nos direitos fundamentais. Eu acho que é nesse momento de vontade de dar uma resposta a todas essas barbáries que estão acontecendo na sociedade, é que nós temos que ter muito cuidado com a restrição a direitos fundamentais. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles foram fruto de muita luta e muita conquista da sociedade. E isso nós não podemos perder. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de dar é de termos muito cuidado com a forma como nós buscamos dar uma resposta à sociedade a todas essas barbáries. Por exemplo, algumas respostas que costumam aparecer, a gente pode até discutir a forma, o caminho para dar essa resposta. Vamos discutir a pena de morte. Vejam, pessoal, a pena de morte, a Constituição proíbe expressamente a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Então, por que a Constituição proíbe, por exemplo, a pena de morte? Porque ela entende que o direito à vida é um direito fundamental. Então, a mensagem que eu queria passar é essa. Nesses momentos em que nós vivemos tanta violência, tanta barbárie, nós precisamos de uma resposta. Agora, nós precisamos analisar o caminho pelo qual nós vamos dar essas respostas, tá? Porque esses direitos foram conquistados, como eu disse, com muita luta, e nós não podemos perder essa luta.